O sol ainda estava baixo no horizonte quando o Sr. Diego, um senhor de aparência genérica com a pele enrugada pelo tempo e olhos tão profundos quanto o oceano, abriu as portas de sua antiga fazenda. O aroma da madeira envelhecida misturava-se com a frescura do campo. A casa, que outrora ecoava com o riso de sua amada esposa e as histórias de seu falecido pai, agora só continha os ecos de memórias distantes. Apesar da solidão de um coração viúvo e da ausência do riso infantil, Diego nunca se permitiu ser consumido pela melancolia. Em vez disso, encontrava conforto nas pequenas rotinas de sua fazenda, cuidadosamente colhia vegetais, verduras e recolhia ovos frescos de suas galinhas, preparando-os para a venda na cidade. Ah, Tânia, suspirou ele, referindo-se à sua falecida esposa enquanto organizava os produtos em seu carrinho de mercado. Como você amava esses tomates frescos! A viagem até a cidade era longa, cerca de 5 milhas, e Diego fazia a viagem com seu fiel carrinho carregando a promessa de produtos frescos. Seus passos eram lentos, mas determinados, marcando o ritmo de alguém que conhecia cada pedra no caminho. E mesmo com a difícil jornada, ele sempre tinha um sorriso no rosto e uma história pronta para contar. O Sr. Diego cumprimentou Brenda, uma jovem atendente da mercearia local. Como estão as abóboras este ano? Diego sorriu, seus olhos brilhando. Estão melhores do que nunca, minha querida. Colhi uma esta manhã que parecia quase tão grande quanto sua vontade de aprender. Riso encheu o ar e, em pouco tempo, uma pequena multidão se reuniu em volta do carrinho de Diego. Todos queriam uma palavra com o simpático velhinho, ouvir uma de suas histórias e, claro, garantir os melhores produtos da fazenda. Foi assim que, mesmo com a quietude de sua fazenda, o coração de Diego pulsava com a vida e energia da cidade, tornando uma figura amada e indispensável para todos. O luxuoso escritório de Julian Barros, localizado no edifício mais alto de Greenville, contrastava fortemente com a simples fazenda de Diego. Paredes adornadas com diplomas e prêmios e uma vista panorâmica da cidade eram um lembrete constante do poder e riqueza que Julian havia acumulado ao longo dos anos. No entanto, nunca era o suficiente para ele. Uma manhã, olhando pela janela, seus olhos se fixaram na direção da fazenda de Diego, uma área ainda não tocada por seus empreendimentos imobiliários em expansão. Sofia, chamou ele com uma voz autoritária, sem tirar os olhos da janela. Sua jovem e incompetente assistente se aproximou com um bloco de notas na mão. Sim, Sr. Barros? Eu quero aquela fazenda, disse ele, apontando vagamente na direção da propriedade de Diego. Mas não estou disposto a pagar o valor de mercado por ela. Sofia franziu a testa, sentindo-se desconfortável. Mas Sr. Barros, aquela é a fazenda do Sr. Diego. Ele interrompeu, não me importo de quem seja. Quero que você vá lá, encontre alguma irregularidade, algum motivo que nos permita adquirir aquela terra por um preço mais baixo. Relutantemente, Sofia concordou e se dirigiu à fazenda. Ao chegar, foi recebida pela visão bucólica do lugar e pelo frescor da natureza. Diego, com seu chapéu de palha, cumprimentou-a calorosamente. Olá, jovem senhora. Como posso ajudá-la hoje? Perguntou Diego com um sorriso genuíno. Sofia hesitou por um momento, absorvendo a atmosfera pacífica do lugar. Senhor Diego, estou aqui representando o Sr. Barros. Ele está interessado em sua propriedade. Diego coçou a barba pensativo. Estou disposto a vender, mas por um preço justo. Este lugar guarda muitas memórias para mim. Enquanto conversavam, Sofia podia ver o amor e o cuidado que Diego tinha por sua terra. Ela sentiu uma pontada no coração ao perceber que estava ali para ajudar Julia a tirar vantagem de um homem tão bondoso. Levarei sua oferta ao Sr. Barros, disse ela finalmente, tentando esconder a emoção em sua voz. Mas saiba que, independentemente do resultado, este lugar sempre terá um valor inestimável. Ao retornar ao imponente edifício de Julia, Sofia caminhou apressadamente pelos corredores de mármore. As palavras de Diego ainda ecoavam em sua mente. Ela entrou no escritório de Julia,
encontrando-o ao lado de Caio, seu consultor jurídico, um homem com feições sérias e olhos penetrantes. Então, o que ele disse? Julian perguntou impacientemente, sem tirar o olhar de uma pilha de papéis em sua mesa. Sofia engoliu em seco, hesitando por um momento antes de responder. O Sr. Diego está disposto a vender, mas por um preço justo, Sr. Barros. Ele ama aquele lugar. Julian franziu a testa desaprovadoramente enquanto Caio, com um olhar afiado, comentou: não estamos no negócio de pagar preços justos. Sofia, Julian acrescentou, eu te enviei para encontrar uma forma de adquirir aquela terra sem custos exorbitantes, não para simpatizar com o vendedor. Sofia respirou fundo, tentando manter a compostura. Entendido, Sr. Barros. Eu encontrarei uma forma. Caio se inclinou em direção a ela, fixando o olhar. Talvez você devesse verificar se há algum encargo fiscal ou dívida que possamos usar a nosso favor. Muitos pequenos proprietários negligenciam seus impostos. Sofia sentiu o peso da responsabilidade pressionando seus ombros. Eu vou verificar, Caio. Dê-me algum tempo. Dias depois, após uma pesquisa exaustiva, Sofia descobriu uma antiga dívida fiscal que Diego, por alguma razão, desconhecia. O montante, embora não fosse substancial, era o suficiente para pressionar o idoso proprietário. Com relutância, ela trouxe a informação a Julian e Caio, esperando que isso a mantivesse a salvo de repreensões ou, pior, de ser demitida. Julian esfregou as mãos com satisfação ao ouvir a descoberta de Sofia. Com um olhar astuto, virou-se para seu assessor, Guilherme: vá à prefeitura e compre essa dívida fiscal. Em seguida, prepare um aviso formal da dívida, incluindo uma ordem de despejo. Quero que esta mensagem seja clara e incisiva. Guilherme, um advogado magro com uma gravata perfeitamente ajustada, assentiu em reconhecimento. Considere feito, Sr. Barros. O Sr. Diego saberá exatamente no que está se metendo. Na manhã seguinte, o rosto amigável de Diego ficou pálido ao abrir a porta e encontrar Guilherme segurando uma pasta e exibindo uma expressão fria e profissional. Sr. Diego, começou Guilherme, venho em nome de Julian Barros. Infelizmente, descobrimos um encargo fiscal em seu nome e se o montante não for pago em 7 dias, temo que terá que deixar esta propriedade. Diego engoliu em seco, o pânico evidente em seus olhos. Mas eu nunca soube dessa dívida. Por favor, deve haver algum erro. Guilherme balançou a cabeça. Sugiro que coloque seus assuntos em ordem, senhor. Com a notícia pesando em seu coração, Diego, em um ato de desespero, começou a reunir todos os produtos que podia. Aumentou suas viagens à cidade, empurrando seu carrinho sob o sol escaldante, tentando vender cada tomate, cada ovo, cada maço de alface. Ao conversar com uma de suas clientes regulares, ele confessou: estou tentando juntar tudo o que posso, Lavínia. Mas o montante é simplesmente muito alto. Não sei se vou conseguir. Lavínia, uma mulher de meia idade com um lenço floral amarrado à cabeça, respondeu com simpatia: Diego, amamos seus produtos. Faremos o que pudermos para ajudar. Mas mesmo com o apoio da comunidade, Diego sabia que estava enfrentando uma batalha quase impossível contra o tempo e a dívida. A chuva caía pesadamente, formando poças ao longo do caminho de terra que levava à propriedade de Diego. A atmosfera estava tensa, e as nuvens cinzentas pareciam espelhar o humor do idoso. Gotas de chuva golpeavam as folhas dos vegetais e a terra úmida exalava um aroma fresco, contrastando com a tensão no ar. Diego, com um capuz sobre a cabeça, estava ajoelhado no jardim, tentando rapidamente colher seus produtos, quando ouviu vozes exaltadas vindo da direção da casa. Ele levantou o olhar e viu Sofia, assistente de Julian, e o próprio empresário em uma discussão acalorada. Não é justo o que você está fazendo com ele. Sofia exclamou. Seus olhos brilhando com indignação, seu cabelo grudando no rosto por causa da chuva. Julian, com um olhar desdenhoso, retrucou: negócios são negócios, Sofia.
Você deveria entender isso. Diego começou a se aproximar lentamente, tentando entender o que estava acontecendo. Sofia, com a voz trêmula mas determinada, disse: se é dinheiro que você quer, eu posso pagar. Receberei uma indenização se decidir deixar sua empresa. Usarei esse dinheiro para quitar a dívida de Diego. Julian riu sarcasticamente. Você realmente acha que pode me desafiar com esse movimento? Você é apenas um peão neste tabuleiro. Sofia o encarou firmemente. Talvez, mas ainda tenho integridade. Não vou ficar parada enquanto você destrói a vida de um homem inocente. Julian, com os olhos faiscando de raiva, apontou para o portão. Você está demitida. Saia da minha vista e não ouse voltar. Sofia, enxugando uma lágrima misturada com chuva, lançou um último olhar para Diego antes de partir, sua determinação intacta. Diego, atordoado, apenas assistiu, sem saber como agradecer a jovem pelo seu inesperado sacrifício. Todas as manhãs, Diego se levantava com o cantar dos galos, mesmo antes do sol lançar seus primeiros raios dourados no horizonte. Ele cuidadosamente selecionava os produtos mais frescos de sua fazenda, colocando-os em cestas. A esperança brilhando em seus olhos cansados, ele empurrava seu carrinho pelos caminhos de terra em direção à cidade. O som das rodas rangendo era a única melodia acompanhada por seu murmúrio silencioso. Preciso vender tudo hoje. Eu tenho que tentar. Em sua banca no mercado, os moradores se aproximavam, atraídos pelos vegetais frescos e pelas cores vibrantes dos verdes. Bom dia, Senhor Diego. Como vai, Brenda? Uma jovem mãe com um sorriso amigável perguntaria. Sim, querida, Diego responderia, e talvez um pouco mais hoje. Estou tentando juntar um pouco mais de dinheiro. Os clientes podiam ver o desespero sutil em seus olhos, mas também a determinação indomável. Eles frequentemente compravam um pouco mais do que precisavam, querendo de alguma forma ajudar o idoso. No entanto, no final de cada dia, não importava quantas vezes ele contasse e recontasse as moedas e notas em suas mãos enrugadas, o montante parecia tão insuficiente quanto o dia anterior. A sombra da dívida era uma montanha que ele não conseguia escalar. Todas as noites, ao retornar à sua humilde casa, Diego se ajoelhava ao lado de sua cama, suas mãos trêmulas entrelaçadas. Senhor, ele murmuraria com fé inabalável, sei que os tempos estão difíceis, mas peço um milagre. Peço uma chance de manter minha terra, meu legado. Ajude-me a encontrar um caminho. E com essa súplica, ele se deitaria, esperando que o amanhã trouxesse as respostas que seu coração ansiava. Os dias se confundiam para Diego. Ele acordaria antes do amanhecer, cuidaria de sua pequena fazenda e depois seguiria para a cidade com seu carrinho cheio de produtos frescos. Os moradores, cientes de sua situação, sempre tentavam apoiá-lo de todas as formas possíveis, comprando um pouco mais do que o habitual. Ainda assim, uma sombra de dívida se abatia sobre Diego, como uma nuvem de tempestade prestes a estourar. Os habituais cumprimentos dos vizinhos foram substituídos por olhares de simpatia e tristeza, mas Diego sempre respondia com um sorriso e um aceno. Sua dignidade intacta, sua esperança oscilava, mas nunca se extinguia. No entanto, uma manhã fria e enevoada foi diferente. Quando Diego saiu de sua casa, avistou uma picape preta estacionada do lado de fora. Ao lado dela, um homem em um terno bem cortado lia um documento, seus olhos ocultos atrás de óculos escuros. Senhor Diego, o homem perguntou, sua voz desprovida de emoção. Diego engoliu em seco, sentindo um nó na garganta. Sim, sou eu. O que você quer? O homem levantou o documento. Tenho aqui uma ordem de despejo. Lamento, Senhor Diego, mas a propriedade será retomada devido a dívidas pendentes. O coração de Diego acelerou. Ele olhou para sua casa. Memórias de uma vida inteira ecoando em sua mente. Mas eu vivi aqui a minha vida inteira.
Esta terra pertenceu ao meu pai e ao pai dele antes dele. Você tem certeza de que não há nada que eu possa fazer? O homem olhou em volta, absorvendo a simplicidade da casa e da fazenda, e disse suavemente: estou apenas fazendo o meu trabalho, senhor. A menos que você possa pagar a dívida dentro de 24 horas, terá que sair. Agora. Diego assentiu lentamente, sentindo o peso do mundo sobre seus ombros. Entendo. Vou me preparar. Prometendo isso, Diego se virou. Seus ombros caídos e seu coração pesado. Determinado a enfrentar seu destino com a mesma dignidade e graça que sempre mostrou, em seu momento mais desesperado, Diego estava sentado no velho sofá de sua sala de estar. Suas mãos cobrindo o rosto enquanto soluços silenciosos sacudiam seu corpo envelhecido. A incerteza do futuro e o peso do passado fizeram com que ele se sentisse consumido por uma escuridão interminável. Com os olhos embaçados, Diego tentou se levantar, mas seu pé escorregou em uma tábua solta. Ele caiu de joelhos com um gemido. Em vez de se levantar imediatamente, algo chamou sua atenção. Um pedaço de madeira revelou o que parecia ser um espaço escuro sob o chão. Intrigado e precisando de distração, Diego começou a remover a tábua solta. Depois de removê-la, ele descobriu um compartimento escondido. Empoeirado e esquecido pelo tempo estava um baú antigo com ornamentos gravados e fechos enferrujados. Suas mãos tremiam ao abrir o fecho. O que ele encontrou dentro deixou sem fôlego: moedas de ouro reluzentes refletindo a luz do quarto escuro, joias com gemas cintilantes e artefatos antigos inestimáveis. Era um tesouro escondido, possivelmente pertencente aos seus ancestrais, esquecido ao longo das gerações. Diego pegou uma das moedas, sentindo seu peso e a frieza do metal. Meu Deus, ele sussurrou. Isso pode ser a resposta para todas as minhas orações. Ele se sentou ali por um momento, o brilho do ouro iluminando seu rosto enquanto a realidade do que ele havia descoberto começava a se consolidar. Seu destino havia tomado um rumo inesperado e uma nova esperança estava florescendo em seu coração. Ao pôr do sol, lançando uma luz dourada sobre a fazenda, o carro de luxo de Julian Barros entrou na propriedade de Diego. A janela do carro baixou lentamente, revelando o sorriso presunçoso de Julia, seus dentes brilhando quase tão intensamente quanto os anéis em seus dedos. Ele saiu do carro, ajustando seu terno caro, claramente saboreando o momento que estava prestes a ter. Hoje é o dia, velho Diego, ele murmurou para si mesmo, antecipando a vitória ao tomar a terra do idoso. No entanto, uma cena inesperada o aguardava. Sentado no alpendre, Diego sorria amplamente, com uma expressão de pura alegria e alívio no rosto. Ao seu lado, o antigo baú estava aberto, com as moedas e joias cintilando à luz do pôr do sol. Desconcertado, Julian perguntou: "O que é isso, Diego? Uma venda de garagem de última hora antes de eu te expulsar?" Diego olhou para ele, seu sorriso nunca vacilando. "Ah, Julian, você pode ser um astuto homem de negócios, mas a vida sempre tem uma maneira de nos surpreender." Ele pegou uma moeda e jogou para Julian, que a pegou no ar, seus olhos se arregalando ao reconhecer o ouro autêntico. "Isso, meu amigo, é a resposta às minhas orações", disse Diego com um brilho nos olhos. "E graças a esse pequeno milagre, não só pagarei minha dívida, mas também garantirei que pessoas como você nunca tentem se aproveitar de alguém em uma situação vulnerável novamente." Julia engoliu em seco. A realidade do que estava vendo começava a se instalar. Seu sorriso havia desaparecido, substituído por uma expressão de total descrença. Pouco tempo após a descoberta do tesouro, Diego procurou um avaliador para determinar o valor real da fortuna que tinha em mãos. As moedas de ouro e as joias com gemas eram autênticas e valiosas, o que significava que ele não só poderia liquidar sua dívida, mas também garantir um futuro tranquilo. Sentado no escritório do avaliador, Diego murmurou algo surpreso. "Nunca imaginei que algo assim pudesse acontecer comigo em toda a minha vida." Ao liquidar a dívida, Diego adquiriu uma bela casa na cidade,
uma com um jardim espaçoso para continuar cultivando seus amados vegetais e frutas. E bem ao lado, ele abriu uma loja encantadora para vender seus produtos frescos. Sofia, após ser demitida por Julia, encontrou-se em uma encruzilhada em sua carreira e no que realmente desejava para o futuro. Ao saber da nova empreitada de Diego, ela o procurou, seus olhos brilhando de entusiasmo. Diego, eu tenho uma ideia. Já pensou em expandir? Poderíamos fazer entregas, criar uma marca. Seria maravilhoso. Com a experiência de Sofia e o carisma e produtos de qualidade de Diego, a loja rapidamente ganhou fama. Pessoas de toda a cidade vinham comprar os produtos frescos e deliciosos, e os dois se tornaram uma dupla dinâmica. Em um dia ensolarado, com a loja cheia de clientes, Diego virou-se para Sofia e disse: "Sabe, Sofia, eu sempre acreditei que fazer o bem traria coisas boas em troca. E você, com sua bondade e integridade, provou isso." Sofia, enxugando uma lágrima do canto do olho, respondeu: "A vida tem uma maneira engraçada de nos mostrar o caminho certo, não é?" E juntos, com esforço e dedicação, provaram que, no final, a bondade e a justiça sempre encontram seu caminho de volta.